Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje, como eu tinha prometido, um pouco mais sobre casos concretos de responsabilização. Vamos trazer um caso concreto aqui para vocês. Nesse caso concreto, foram detectadas 3 irregularidades no edital da licitação. A primeira delas, foi exigido endividamento total menor que 0,80, sem justificativa no processo. Ou seja, endividamento total, que seria o quê? O passivo exigível sobre o ativo total, sem justificativa no processo. A segunda exigência, colocou-se também que a empresa deveria ter 6 quilômetros, a empresa contratada deveria ter uma sede a 6 quilômetros da onde? Da contratante. Da contratante. Além disso, foi feita exigência, endividamento total menor que 0,80, deveria ter uma sede, uma unidade a 6 km da contratante. Além disso, foi feita exigência de fidelidade de alguns profissionais à empresa, por intermédio de contrato. Isso era feito de que forma essa restrição? Era feita uma restrição por intermédio de pontuações específicas. De acordo com o tempo do contrato, havia uma pontuação que ia ser dada para aquela empresa que aquele profissional tivesse mais tempo como contratado. Elemento restritivo, claramente já considerado pelo tribunal como uma irregularidade por conta dessa fidelidade que não é adequada a ser exigível. Então, 3 irregularidades: endividamento total menor que 0,80, 6 km deveria ter uma unidade de distância com a contratante e fidelidade daquele profissional por intermédio de um contrato de prestação de serviços. Isso era dado uma pontuação específica. 3 irregularidades específicas que foram detectadas nesta contratação. O que a gente vai discutir aqui hoje com vocês com base nessas 3 irregularidades? Quem deveria ser responsabilizado neste caso? O que a gente vislumbrou no caso concreto? Temos então lá o parecerista jurídico, certo? Aquele que elaborou o edital, geralmente quem elabora o edital é feito por quem? Pelo presidente da comissão de licitação, o presidente da CPL, o presidente da CPL, que elaborou o edital. Temos ainda o pessoal da equipe técnica, que fez as especificações. Aliado a esse pessoal, temos ainda, nesse caso concreto, o conselho de administração. Temos ainda o diretor técnico responsável por esta equipe e o presidente mais diretor técnico. E também temos a empresa que se beneficiou com essa restrição, que uma das empresas acabou sendo beneficiada no âmbito dessa restrição. Parecerista jurídico, os 3 itens estão sendo considerados o quê? Que são elementos técnicos envolvidos. Apesar de ter, porque o parecerista jurídico pode ser responsabilizado sim quando envolve questões que há jurisprudência consolidada no âmbito do tribunal. Também é considerado um erro grosseiro, ou seja, uma imperícia do parecerista jurídico que pode ser responsabilizado caso tenha jurisprudência já consolidada, por exemplo, no âmbito do TCU, apontando naquele sentido. Mas nesse caso específico, foi considerado que aquele aspecto era um aspecto eminentemente técnico, tanto a realidade dos 6 km, que inclusive foi colocada nas especificações técnicas, essa exigência de 6 km que a unidade contratada deveria ter da sede da contratante. E os outros aspectos do endividamento total menor que 0,80, a questão da fidelidade, também eram aspectos que envolviam interpretações eminentemente técnicas. Então, por conta disso, o parecerista jurídico foi considerado como elemento decisório, que não foi uma participação decisiva e necessária para aquela irregularidade da restrição que ocorreu em favor da empresa que acabou sendo contratada posteriormente. O presidente da Comissão Permanente de Licitação, ele elaborou o edital. Por conta disso, por ter elaborado o edital, apesar de ter questões técnicas envolvidas, os aspectos da inserção da exigência do endividamento total de 0,80 e também da exigência específica da fidelidade, por conta dessas 2 irregularidades que foram inseridas no edital especificamente, ele também está sendo responsabilizado nesse caso concreto. Já a questão da exigência dos 6 quilômetros que foram colocados nas especificações técnicas, essa sim, essa ficou
por conta da equipe técnica e do presidente da CPL como responsáveis. Ele por ter elaborado e a equipe técnica por ter colocado essa especificação técnica que não havia justificativa nos autos, tá bom? Conselho de administração, esse também foi considerado como não responsável, porque ele não tinha os elementos suficientes para que a decisão dele fosse tomada de forma diferente. Havia elementos apontando no momento oportuno que ele foi responsável pela homologação desse certame, mas que não continha informações sobre esses aspectos que estavam no edital, e sim que a licitação deveria ser homologada e que teve como base essa decisão do Conselho de Administração de um parecer do presidente e do diretor técnico. Esse sim, que fez o parecer após estudos realizados, demonstrando que a licitação tinha condições de ser aprovada pelo Conselho de Administração. Eles sim foram responsabilizados pela homologação indevida daquela contratação. Posteriormente chegaram informações através de operações policiais que demonstraram que havia outros elementos que demonstraram o dolo desses dois gestores especificamente. A empresa foi beneficiada por essa restrição, mas ela pode ser responsabilizada de que forma pelo tribunal? Hoje o tribunal entende que, no caso de restrição de uma licitação, pode-se alcançar o lucro pago para aquela empresa. Então, nesse caso concreto, além dos elementos restritivos que para os gestores vão gerar responsabilização com a aplicação de multa, vai também gerar o quê? Para a empresa, uma possível declaração de idoneidade pela restrição ao caráter competitivo e que caracterizou posteriormente, nesse caso concreto, a fraude da licitação, porque os elementos chegaram com essa informação para o TCU, e posteriormente a responsabilização por conta do lucro ilegítimo que a gente chama. Então vai ter um débito, é retirado um preço, do preço é retirado o custo, o preço de venda do serviço, ele tem um custo, mais o que a gente chama de BDI, ou fator K, que dentro dele, quando é a prestação de serviço, tá chamado o BDI de fator K. Fator K. Então, dentro do BDI, também dentro do fator K, tem um lucro lá embutido. Tem um lucro lá que compõe esses dois componentes. Aqui é um vezes, tá? É um sinal de multiplicação. Então, sobre o custo direto, há um fator K e que dentro desse fator K ou do BDI há um lucro envolvido. Então, esse lucro vai ser retirado do preço de venda, ou seja, de cada parcela de pagamento feita para essa empresa, vai ser retirado o lucro, e esse lucro, por conta da restrição ao caráter competitivo e também por conta dessa caracterização da fraude à licitação que posteriormente chegou ao conhecimento do tribunal, vai poder ser feita a glosa desse valor do lucro que é considerado ilegítimo. E os responsáveis especificamente por esse débito vão ser quem? Aqueles que contribuíram efetivamente para a fraude à licitação. Nesse caso, para o débito, o presidente da CPL não contribuiu. Nesse caso concreto foi entendido que ele não tinha o deliberado intuito de levar à ocorrência daquela fraude, e sim ele agiu com imperícia, cometeu um erro grosseiro. Então ele não vai ser responsabilizado nesse caso concreto. A equipe técnica também não, somente o presidente e o diretor técnico solidariamente com a empresa pelo débito. Tá ok, pessoal? Então fica aí a nossa informação deste dia. Espero que vocês tenham gostado. Curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e até a próxima.